Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 28 de agosto, nosso texto está em 1 de Samuel, no capítulo de número 20. Então fugiu Davi de Naiote em Ramá e veio e disse perante Jonatas: Que fiz eu? Qual é o meu crime? Qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? E ele lhe disse: Tal não seja, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma, grande nem pequena, sem primeiro me dar parte. Por que, pois, meu pai me encobriria este negócio? Não é assim. Então Davi tornou a jurar e disse: Muito bem sabe teu pai que achei graça aos teus olhos, pelo que disse: Não saiba isso Jonatas, para que se não magoe, e na verdade vive Yahvé e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: O que disser a tua alma eu te farei. Disse Davi a Jonatas: Eis que amanhã é lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Deixa-me tu ir, porém, esconder-me-ei no campo, e até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim, está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está internamente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com o teu servo, porque fizeste a teu servo entrar contigo na aliança de Yahvé. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai. Então disse Jonatas: Longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma maneira soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não tu descobriria eu? E disse Davi a Jonatas: Quem tal me fará saber, se por acaso teu pai te responderá asperamente? Então disse Jonatas a Davi: Vem, saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: Yahvé, Deus de Israel, seja testemunha, sondando eu a meu pai amanhã a estas horas, ou depois de amanhã, e eis que houver coisa favorável para Davi, então não enviar a ti e não tu fizer saber, o Senhor faça assim com Jonatas outro tanto. Mas se aprouver a meu pai fazer-te mal, também tu farei saber, e te deixarei partir, e irá em paz, e Yahvé seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu, então, vier, porventura, não usará comigo de beneficência de Yahvé para que não morra, nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando Yahvé desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: Yahvé o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque amava com todo o amor de sua alma. E disse-lhe Jonatas: Amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento estará vazio. E ausentando-te tu 3 dias, desce apressadamente, vai àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel, e eu atirarei 3 flechas para aquela banda, como se atirara ao alvo. E eis que mandarei o moço, dizendo: Anda, busca as flechas. Se eu expressamente disser ao moço: Olha, as flechas estão para cá de ti, toma contigo. Vem, porque há paz para ti e não há nada. Vive Yahvé. Porém, se disser ao moço assim: Olha, que as flechas estão para lá de ti, então vá-te embora, porque Yahvé te deixa ir. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que Yahvé está entre mim e ti eternamente. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo lua nova,
assentou-se o rei para comer pão. E assentando-se o rei em seu assento, como as outras vezes, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se Abner ao lado de Saul. E o lugar de Davi apareceu vazio. Porém, naquele dia não disse Saul nada, porque dizia: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, certamente não está limpo. Sucedeu também ao outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje, a comer pão? Respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe: filho da perversa em rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha da nudez de tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino. Pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há ele de morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, pois o seu pai o tinha maltratado. Aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse o seu moço: corre buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, ele atirou uma flecha que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha tirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: não está porventura a flecha mais para lá de ti? Então tornou Jonatas a gritar atrás do moço: apressa-te, avia-te, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. O moço nada entendeu, coisa alguma, só Jonatas e Davi sabiam deste negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe: anda, leva-as à cidade. E indo-se o moço, levantou-se, Davi da banda do sul, e lançou-se sobre seu rosto em terra e inclinou-se 3 vezes. E beijaram-se um ao outro e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porque nós temos jurado, ambos em nome de Yahvé, dizendo: Yahvé seja perpetuamente entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua semente. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem de príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu,
nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Livro de Lamentações, capítulo de número 5. E a gente encerra assim o texto de Lamentações de Jeremias. Lembra-te, Yahvé, do que nos tem sucedido, considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estranhos e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios estendemos as mãos e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós, ninguém há que nos arranque de sua mão. Com perigo de nossas vidas, trazemos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se enegreceu como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Aos jovens obrigam a moer. Aos moços tropeçaram debaixo da lenha. Os velhos já não têm assento à porta, os jovens já não cantam. Cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião, que está assolado, andam as raposas. Tu, Yahvé, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Yahvé, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias contra nós em tão grande maneira? Amém? Vimos então os nossos textos no dia de hoje, em 1 de Samuel, no capítulo 20, que o verdadeiro amigo é aquele que nos protege. E Jesus é esse verdadeiro amigo. Ele é aquele que nos protege do mal, que nos coloca em segurança em tempos de adversidade. E em 1 Coríntios, vimos que toda a capacidade de conhecer, discernir, instruir, ensinar, de aprender, de revelar, todas essas coisas vêm do Espírito Santo de Deus. Aqueles que têm o Espírito Santo e deles são íntimos não ficam confundidos, porque o Espírito é quem revela todas as coisas, porque ele é aquele que tem acesso ao Pai. E em Lamentações nós vimos aqui o profeta clamando por misericórdia, sem se esquecer de reconhecer a soberania de Deus. Diante de todo o seu lamento, de todo o seu sofrimento, ele reconhece ainda que Deus é soberano e que a ele cabe o controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar?
Pai santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, perfeito, nós te louvamos, te damos graças e te bendizemos pela promessa maravilhosa de Jesus de enviar o Espírito Santo a nós. Obrigada, porque o teu Santo Espírito é aquele que nos convence, que nos instrui, que nos ensina, que nos faz lembrar de tudo que Jesus disse, e isto é para nosso consolo. Te agradecemos porque o Espírito Santo é o amigo, Jesus é o amigo, eles é que nos colocam em alto retiro e nos livram de todo o mal. Te bendizemos pelo teu grande amor e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Shalom.